Bom dia a todas e todos, é um prazer recebê-los para mais um seminário do Programa de Seminários do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da USP. Hoje nós temos a grande satisfação de receber aqui o Roberto Simon, fala em nome da professora Janina Onucchi, que organizou esse seminário, mas que infelizmente não pôde estar conosco na manhã de hoje, pediu que eu a substituísse para receber o Roberto e conduzir os trabalhos. Então, é um prazer muito grande, Roberto, te receber para ouvir um pouco aí do seu livro recente, né, que dá título, inclusive, ou pelo menos parte do título do seminário de hoje. Antes de passar a palavra para a sua exposição, queria destacar que o Roberto... Bom, eu conheci o Roberto quando ele era criancinha ainda, começando a faculdade lá na PUC, no curso de Relações Internacionais, em 2003. Então, eu acho que ele se formou em Relações Internacionais, mas como ele também exerceu múltiplas profissões, eu não sei se além desse curso você fez outro de graduação, Roberto. Você fez outro curso? Eu pulei fora de jornalismo, durei um semestre em jornalismo e abandonei. Ah, tá. Tá bom. Foi o suficiente para aprender o que precisava, porque o restante, pelo Mais do visto, que fez isso. falta diante da carreira de sucesso que você fez de lá para cá. Porque o Roberto, então, ele se apresenta também como jornalista, mas é analista internacional, mestre em políticas públicas pela Kennedy School, Universidade Harvard, né? Foi diretor sênior do Council of the Americas. Por quanto tempo, Roberto? Bastante tempo, né? Por 2 anos e pouco, no Ah, caso. não, esse aqui durou um pouco menos na sua trajetória, mas foi editor da revista America's Quarterly e colunista da Folha de São Paulo, tendo ainda contribuído com veículos como Foreign Affairs, Financial Times, Wall Street Journal e La Nación, da Argentina. Durante 10 anos foi repórter do Estado de São Paulo, salvo engano, onde essa história de investigar a relação entre as ditaduras no continente começou, né? Aí a relação entre Chile e Brasil nesse período, sobre o qual, então, a gente vai ter a oportunidade hoje de ouvir o Roberto Simon. É um grande prazer e o departamento agradece muito, Roberto, a sua presença e a sua disponibilidade para apresentar esse trabalho para nós. Você tem a palavra. Obrigado, professor. É realmente uma honra, uma satisfação de estar de novo contigo, com a professora Janina, de ter recebido esse convite, que também foi minha professora no curso de RI da PUC. E agradeço também a oportunidade. Acho que meu objetivo aqui é talvez fazer uma pequena exposição do livro, mas queria muito escutar dos participantes e debater um pouco essa pesquisa que no final durou 8 anos, é uma grande investigação. E eu pensei aqui só para talvez facilitar as coisas, de fazer uma pequena apresentação. Eu tenho aqui uns slides. Dá para ver minha tela? Tá ótimo, tá? Só falta agora Deixa eu... maximizar aí o slide. Ok. Eu vou fechar minha câmera, Roberto. Ok. Eu peço, antes de mais nada, desculpa pelo pedantismo de colocar uma exposição, um slide que vai estar em inglês. Eu preparei isso para uma universidade aqui americana, não tive tempo de traduzir, mas eu vou falar em português e, enfim. E aqui a ideia realmente é usar essa apresentação para 3 objetivos principais. O primeiro é explicar, como o professor Rogério estava falando, como é que começou essa história de investigar o papel do Brasil no golpe no Chile e o papel do Brasil na construção da ditadura chilena e a política externa do Brasil na América do Sul nos anos 70. Depois vou resumir um pouco o livro, que acredito que a grande maioria das pessoas ainda não leu, ou tomara que leiam mais para frente, mas ainda não leram. E depois eu fiz uma seleção de alguns documentos secretos dos governos brasileiro, americano e chileno, que acho que pode ser interessante mostrar, e essa documentação secreta é realmente a base empírica aí desse livro, que é uma investigação jornalística, mas que dialoga muito com ideias, eu diria, assim, basilares do campo das relações internacionais, né? Então, resumidamente, quando eu trabalhei, como o professor Rogério disse, por uns 10 anos como repórter de política internacional do Jornal Estado de São Paulo,
fiz várias coberturas na América Latina e no Oriente Médio, e em 2013 a gente estava prestes a completar 40 anos do golpe no Chile, e aí, conversando na redação com alguns editores, surgiu a ideia de ir ao Chile com um objetivo meio duplo. Uma parte da minha cobertura seria dedicada à disputa presidencial que ocorria naquele momento. O presidente Bachelet tentava retornar ao poder depois de um primeiro mandato de grande sucesso. O Chile não tem eleições consecutivas, não tem reeleição. Então, ela havia sido presidente, o presidente Piñera substituiu ela, e em 2013 ela tentava retornar ao poder e seria eleita. Bachelet, filha de um general que havia sido ministro do governo Allende, o general Bachelet, disputava a eleição contra Evelyn Matei, uma candidata da centro-direita, cujo pai também havia sido general da Força Aérea Chilena, e no momento do golpe, ambos tinham ficado de lados opostos. Então, era uma cobertura do tempo presente com grandes ecos do passado, e acho que isso talvez para mim, era uma das grandes histórias no Chile. Mas, além dessa cobertura, conversando, surgiu um papo de e a história do Brasil, que apoiou o golpe e que tinha agentes da ditadura dentro do Estado Nacional, que era uma história conhecida. O apoio ao golpe, no momento do golpe, foi extremamente público. A história dos agentes brasileiros que haviam estado no Estádio Nacional era conhecida, tinha dezenas de presos brasileiros que identificaram eles, enfim. E aí surgiu a ideia, podemos também dar uma investigada, ver se eu acho alguma coisa nova sobre isso, porque havia relativamente poucas publicações ou pouca pesquisa, de fato, naquele momento, em 2013, sobre isso. Antes de ir ao Chile, sobre essa pauta específica, eu decidi entrevistar a professora Tanya Harmer, da London School of Economics, uma historiadora que havia sido, eu achava, pelo menos das pesquisas primeiras que eu fiz, era a única pessoa que havia feito uma pesquisa empírica, uma documentação sobre esse papel do Brasil e publicado um artigo num journal aí de estudos da Guerra Fria, um artigo importante, que acho que é o primeiro grande artigo sobre esse tema. E eu entrevistei ela, e uma entrevista boa, que acabou sendo publicada no Estadão também, e ela me falou, olha, acho que você deveria ver os arquivos da chancelaria chilena, para dar uma olhada, que era um pouco a base do artigo acadêmico que ela havia feito. Então, na loucura de cobertura no Chile, com a coisa da eleição, eu reservei, sei lá, uma tarde para ir nos arquivos da chancelaria chilena. Quando cheguei lá, comecei a rever a documentação, entendi que estava realmente diante de uma mina de ouro que cobria não só todas as relações do governo Allende com o governo Médici, mas também essa transição pós-golpe e o papel do Brasil nesse primeiro momento da ditadura chilena. E aí, em vez de uma semana, passei vários dias, e isso acabou gerando uma série de 10 reportagens do Jornal Estado de São Paulo, que vocês veem aí no canto esquerdo da tela, que fala muito sobre o papel do Brasil. Também entrevistei várias pessoas, incluindo José Serra, que havia sido preso no Estádio Nacional, o Marco Aurélio Garcia, que havia militado com o MIR, vários chilenos envolvidos nessa tragédia aí de 40 anos atrás. Isso saiu publicado no Estadão, acho que gerou, naquele momento havia a Comissão da Verdade no Brasil, que me procurou quando saíram essas reportagens, porque eles tinham um braço da comissão que estudava as ações da ditadura fora do território nacional, sobretudo no Cone Sul, e pediram acesso aos documentos que eu tinha. Eu cedi acesso a vários documentos, e aí também a Companhia das Letras, nesse momento, me procurou, falando, olha, você não converte isso num livro? Eu gostei da ideia e conversei com eles, né, um pouco para expandir a pesquisa. A ideia era que isso levasse uns 3 anos, voltaria ao Chile, faria a pesquisa profunda nos arquivos brasileiros e publicaria o livro. Levou 8 anos no final. Eu voltei ao Chile com bastante tempo para fazer pesquisa em arquivos, entrevistar mais gente. Fiquei nos arquivos brasileiros, o Arquivo Nacional, o Arquivo de Itamaraty, entrevistei dezenas de pessoas. E no final, em 2014, ainda quando estava fazendo o livro, eu me mudei para os Estados Unidos e fiquei como fellow no Wilson Center de Washington, fazendo pesquisa no National Archives daqui, que realmente é onde estão quase todos os arquivos
Casa Branca, Departamento de Estado, CIA, FBI e outras partes importantes dessa burocracia do governo americano. Então, no final, virou um esforço de investigação, acho que é isso o livro, né? Ele é uma grande investigação, consolidando esses arquivos de 3 países diferentes, e o que era para ser um esforço aí de 3 anos demorou, quer dizer, 2013, o livro saiu agora em fevereiro de 2021. E só um comentário aqui, é um livro, eu nunca fiz doutorado, pensei em fazer doutorado, acabei não fazendo, é um livro que não nasceu na academia, não nasceu de uma tese de doutorado, algo do tipo, nasceu de uma série de reportagens, ele também não foi feito para a academia, mas é com enorme satisfação que eu vejo que dentro da comunidade acadêmica brasileira e chilena e americana, ele está sendo recebido com bastante interesse, eu acho que dialoga com vários temas que eu espero discutir aqui, mas não é um livro que, por exemplo, não tem uma revisão da bibliografia de tudo que foi publicado sobre esse tema, etc. Ele é um livro com personagens, com cenas, e realmente uma grande investigação, um livro de não ficção. Né? Então, sobre o que é o livro, em linhas gerais, aqui, o livro conta como, a partir da eleição de 1970, quando Salvador Allende se tornou o primeiro presidente socialista eleito, diria que no mundo, com uma proposta revolucionária, o Brasil, do governo Médici, atuou em várias frentes para tentar enfraquecer, em última análise, subverter o poder constituído no Chile. E o livro conta como isso envolveu todo o aparato da ditadura, desde o Itamaraty até as agências de inteligência, mas também boa parte da sociedade brasileira, meios de comunicação, grupos empresariais. E aí, no segundo momento, o livro conta como o Brasil, em setembro de 73, se tornou uma ponte, talvez a principal ponte lá dos Estados Unidos, em âmbito internacional, para a consolidação do regime Pinochet e legitimação do governo Pinochet, e depois para a formação da junta, e nesse sentido o Brasil deu apoio econômico, o primeiro país a estender linhas de financiamento, enviar suprimentos ao Chile e fazer lobby em benefício do Chile junto a organismos internacionais. O Brasil deu grande apoio diplomático também a Pinochet, aqui na ONU, em Nova York e em outras instâncias. O Brasil se tornou um grande fornecedor de armamento ao Chile, e o Brasil foi um dos grandes patrocinadores externos da agência de repressão que o Pinochet criou, a DINA. Então, assim, o arco narrativo do livro, se eu posso colocar dessa forma, ele é dividido em 3 partes, um pouco de uma organização cronológica. Né? Acabei falando um pouco deles, mas você tem uma primeira fase que ela começa em setembro de 1970 e ela se estende até meados de 1973, quando se instaura o governo Salvador Allende, da Unidade Popular, e aí a reação do governo Médici é imediatamente identificar o Chile como uma ameaça direta ao território nacional e ao regime de 64. Então, você olha os documentos do Conselho de Segurança Nacional, por exemplo, fala-se sobre o Chile como, entre aspas, uma cabeça de ponte do comunismo internacional voltada ao Brasil. Essa percepção de que o Chile havia se tornado um país atrás da cortina de ferro, ou uma nova Cuba. A imprensa brasileira começa a se referir ao Chile como a Cuba do Pacífico. E ela, no final, era muito mais ameaçadora ao Brasil, porque ela estava no Cone Sul e porque a grande capital do exílio brasileiro era Santiago, ela não estava no Caribe. E aí, ao mesmo tempo que a ditadura se mobiliza nesse nível macro, por assim dizer, da grande política, ela começa também a acelerar operações clandestinas contra exilados brasileiros, essa comunidade de milhares de exilados brasileiros que viviam em Santiago. Então, é esse momento que a diplomacia e a repressão um pouco confluem de modo quase que total. O Brasil e o Itamaraty trabalha para isolar o Chile, para fazer com que outros países da região vejam no Chile uma ameaça direta à sua ordem interna, a ideia de que o Chile exportaria a revolução para outros países da região, o que era falso, e toda a documentação da CIA mostra que, na verdade, Salvador Allende sempre teve muito cuidado para não permitir
que grupos guerrilheiros se instalassem no Chile, por exemplo, para treinar chilenos. Salvador Allende teve muito cuidado na concessão de asilo político, para que isso não melindrasse as relações com países como Argentina, Brasil e outros. Mas o Brasil era muito um propagador dessa ideia de que o Chile era o grande poder revolucionário da região agora e, portanto, deveria haver uma aliança, uma espécie de santa aliança contra o Chile. Ao mesmo tempo, o Brasil tomou, vou mostrar alguns documentos, uma atitude de enorme hostilidade ao Chile e ao governo Salvador Allende desde o princípio, tentando entender quais poderiam ser lideranças de um golpe militar ou de um golpe da direita contra Salvador Allende, tentando sempre ler o cenário e tendo em vista, tendo em mente de que era possível implementar no Chile, isso desde 1970, você vê os telegramas que fazem referência ao modelo de 64 que o Brasil viveu, que no final era possível resolver o problema chileno com um levantamento, um golpe militar à lá 64, como derrubou Jango. E aí, um parêntese, acho que importante, ao contrário da história do Brasil, história da Argentina, do Uruguai e de outros países da região, os militares no Chile sempre tiveram um papel muito diferente. O Chile, na história do século XX, praticamente não teve governos militares. Os militares ficaram fora do jogo político, com pequenas exceções de governos transitórios. Portanto, um golpe militar no Chile era algo, eu diria, com quase nenhum precedente histórico. Mas, mesmo assim, o Brasil entendia que era a única solução possível para se resolver o problema chileno. Então, desde 1970, você vê os telegramas do embaixador brasileiro, mas também o que falava o chanceler brasileiro e outros, era que a direita tradicional chilena, organizada em torno de partidos, principalmente a direita mais conservadora, o Partido Nacional, ela não daria conta de resolver o problema chileno. Ela poderia talvez substituir Allende, mas no final o Chile continuaria a ser um dos grandes centros da esquerda latino-americana. E que realmente a única solução para o problema chileno era um golpe militar. E aí, claro, o livro tenta mostrar como essa ação da ditadura, essa posição de hostilidade, ela não aconteceu à revelia da sociedade brasileira, né? Como eu disse, desde o início, a imprensa brasileira teve um papel importante na propagação tanto do medo em relação a Salvador Allende, como dessa ideia de que era possível implementar uma solução a 64 no Chile, né? Você vê desde 1970 jornais como o Estado de São Paulo, o Globo e outros fazem uma campanha muito forte contra o Chile, que as partes de opinião são muito duras contra o Chile, falam abertamente em defesa dos militares chilenos tomarem uma posição contra Salvador Allende e mais. Esses grandes jornais brasileiros organizados em torno da Sociedade Interamericana de Imprensa começam uma grande campanha regional para denunciar o Chile, os riscos de violação da liberdade de imprensa no Chile, e se cria um paradoxo aí curioso, que nas redações desses jornais brasileiros havia censores, os repórteres não podiam publicar livremente. No Chile havia uma liberdade de imprensa absoluta, né? Ninguém era censurado, nada, mas boa parte desses jornais dedicavam muito de sua energia a denunciar esse suposto temor, essa suposta ameaça à liberdade de imprensa. E também dentro da Sociedade Interamericana de Imprensa havia um player importante que era o jornal Mercúrio, e nesse sentido alguns jornais brasileiros criam uma agência de notícias latino-americanas que dentro do Brasil incluía Estado, Globo, e no Chile era o Mercúrio, o representante. Mercúrio era um dos grandes proponentes do golpe contra Allende, fazia reportagens totalmente contrárias ao governo, que eram publicadas meio que automaticamente no Brasil. Então se cria essa caixa um pouco de essa câmara de eco, né, de tudo que saía do Mercúrio, aparecia aqui como uma espécie de verdade. E o detalhe principal é que o Mercúrio era parcialmente financiado, a gente sabe, pelo Serviço de Inteligência Americano, pela CIA. Então, a mídia teve esse papel importante. O livro mostra também como grupos empresariais importantes, como a CNI, se vincularam aos chamados grêmios chilenos, né, associações patronais chilenas, que foram aí
diria, a ponta de lança na campanha interna contra Salvador Allende, tiveram um papel fundamental em grandes lockouts e num grande boicote econômico que não causou o colapso econômico chileno, mas que certamente acelerou ele. Então, o livro mostra um pouco também essa parte de transnacional aí desses grupos que se conectaram. E também o livro mostra como o Brasil se vinculou a grupos de extrema-direita, como Pátria e Libertad, que era um grupo neofascista chileno, que foi abrigado no Brasil, segundo várias fontes, há pouca prova documental sobre isso, mas vários membros do Pátria e Libertad falam e contam que boa parte da liderança do grupo teve no Brasil imediatamente antes do golpe, tinha contatos com a inteligência brasileira. Eu entrevistei o secretário-geral do Pátria e Libertad, que conta essa história muito explicitamente, incluindo os planos comuns da repressão brasileira e do grupo. Então, era um pouco esse cenário, eu diria, de 1970 a 1973, meados de 1973. Claro, a crise chilena foi se deteriorando. Já quando chegou em 73, o Chile vivia um cenário de imensa desordem, de desabastecimento profundo, enorme polarização política. E aí, a gente chega lá por julho, na fase 2 do livro, de julho, vamos supor, até novembro de 73, quer dizer, aquele momento do golpe. Vários documentos brasileiros mostram que a ditadura tinha plena consciência de que havia um golpe sendo preparado. Narrava, né, tinha tanto o serviço de informação da chancelaria, o CIEX, quanto o embaixador do Brasil, narrava reuniões em que eram discutidos os preparativos do golpe, quer dizer, tinha um nível de informação bastante detalhado. E não era também, acho que em retrospecto, muita gente acha que o golpe veio um pouco do nada, e não é verdade. Quer dizer, você tem gente como Ferreira Goulart chegando, acho que ele chegou no Chile também em agosto de 73, talvez um pouco antes. Ele escreve um poema falando que havia cheiro de golpe em toda parte. Houve uma tentativa de golpe frustrada um pouco antes, o chamado tanquetaço em julho de 73. Mas naquele momento o Brasil sabia que o golpe era iminente e tinha informações detalhadas, e o tipo de reação do Brasil ao golpe mostrava que, quer dizer, o nível de informação era realmente muito alto. E aí o livro também mostra como o Brasil teve um papel importante como intermediário do Chile junto ao Peru. O Peru, naquele momento, tinha uma ditadura de terceiro-mundista, do Velasco Alvarado, e a gente estava chegando perto a se completar 100 anos da Guerra do Pacífico, na qual o Peru perdeu o território, do sul do Peru, norte do Chile, para o Chile, e os militares chilenos, naquela mentalidade muito de militar, eu diria, tinham medo, né, e o Velasco Alvarado estava se armando com armas da União Soviética. Havia um temor de que, num cenário de caos no Chile, que se tentasse um golpe frustrado e o Chile caísse numa guerra civil, o Peru tentaria recuperar território, essa parte do território perdido. Isso era um dos grandes temores dos militares que preparavam um golpe. E os militares recorreram ao Brasil como uma espécie de garante, para que obtivessem garantias de que isso não ocorreria. E, de fato, o Brasil, ao que tudo parece, segundo alguns relatos que se confirmam com documentos, atuou junto ao governo Velasco Alvarado para obter garantias de que o Peru não tentaria nenhum tipo de ofensiva no cenário de caos no Chile, e isso teria favorecido, claro, o aumentada determinação de alguns setores militares chilenos para dar o golpe. Então, o golpe acontece, o Brasil é o primeiro país a reconhecer a junta militar presidida por Augusto Pinochet, que naquela época era uma figura meio secundária, né? Ele não foi um dos primeiros conspiradores, e a ideia era que se criasse uma junta militar que rodiziaria o poder. Pinochet, como número 1 do exército, seria o primeiro a exercê-lo, e depois passaria para o Merino, que era o chefe da Marinha chilena, depois Força Aérea, o Corpo de Carabineiros. Claro que estacionou no Pinochet ao longo de toda a ditadura chilena, mas naquele momento o Brasil joga e decide ser o primeiro a reconhecer, justamente para jogar seu peso político atrás dessa junta que se formava. Na prática, o reconhecimento do Brasil é imediato,
no dia do golpe, o embaixador brasileiro visitou essa recém-formada junta na nova sede do poder, e, claro, a presença do embaixador diante da junta era um reconhecimento tácito, né, do novo regime, mas logo depois o Brasil reconheceu e o fez justamente para que outros países da América Latina, Europa e outras partes do mundo se sentissem mais à vontade e pulassem no barco do reconhecimento da junta. O Brasil reconhece o governo Pinochet, uma ordem direta do presidente Médici por telefone. O presidente Médici estava em São Paulo, e aí imediatamente o Brasil envia suprimentos, vários aviões de suprimentos para abastecer a junta chilena. O Brasil é o primeiro país, antes dos Estados Unidos, a estender linhas de crédito subsidiado ao Chile. O Chile estava à beira de um default e era um dos grandes objetivos da junta recém-formada era impedir que o Chile quebrasse, né, para tentar se recolocar e junto aos credores internacionais. O Brasil estende linhas de crédito subsidiado no Banco do Brasil, e ao mesmo tempo que o Brasil começa já um mês depois do golpe, em reuniões do FMI, a fazer esse lobby forte com o ministro Delfim Neto e outros, junto a instituições multilaterais e a credores internacionais. E aí também, um mês após o golpe, 1 mês e 3 dias, para ser mais preciso, agentes brasileiros aparecem, entre aspas, no Estádio Nacional. E o livro, acho que ele tem novas informações sobre quem foram esses agentes. O livro conta como eles eram, como o SNI chefiava essa missão, a pessoa do coronel Sebastião Ramos de Castro, que era um pouco a pessoa internacional na agência central do SNI, fala de outras pessoas que estiveram presentes, e mostra, através de documentos, um pouco os detalhes de como isso aconteceu. E aí começa, eu diria, essa terceira parte, vai do final de 73, o Brasil começa realmente a fazer esse lobby político em favor da junta nas Nações Unidas, aqui a ponto de, segundo telegramas americanos, o embaixador do Brasil na ONU redigir parte dos discursos de representantes chilenos, mas também o Brasil passa a fazer um lobby junto a países como a Alemanha Ocidental, Inglaterra, que diante das informações tenebrosas que saíam do Chile sobre violações de direitos humanos, começavam a repensar sua posição em relação a Pinochet. E o Brasil tenta sempre ser uma espécie de avalizador do Chile. E o Chile subitamente se torna um dos grandes mercados da indústria bélica brasileira, que era um pouco o xodó dos militares, que a indústria estava se formando um pouco naquele momento. O Brasil não fornecia quase armas ao Chile até 73, e aí o Brasil passa a ser um dos grandes fornecedores de armamento, desde blindados, aviões, fuzis e muito mais para o Chile, e isso também tendo em vista as restrições de venda de armamento aqui nos Estados Unidos ao Chile, em razão das pressões do Congresso americano por violações de direitos humanos, e também na Europa, em países como Inglaterra, França e outros. Dentro disso também há, e o livro mostra a cooperação, como eu disse, nessa parte de inteligência e repressão. O livro mostra como boa parte, dezenas de agentes da DINA chilena receberam treinamento no Brasil, da escola do Serviço Nacional de Informação, a ESNI. O Chile conduziu operações de inteligência no Brasil, incluindo uma para tentar camuflar o assassinato de 59 chilenos em antros de tortura da DINA, e usou para isso veículos fake da imprensa brasileira. E então mostra muito como essa parte se entrelaçou, né, esses canais de inteligência. O Brasil enviou, a Marinha tinha instrutores de guerra antissubversiva no Chile pouco após o golpe. Então, muito rapidamente, esses dois mundos da repressão se entrelaçaram. Mas, e o livro mostra isso, e até um pouco o começo do livro, o livro começa com essa cena, 6 meses após o golpe no Chile, o golpe é de setembro de 73, em março de 74, há uma mudança
grande no governo da ditadura, que é a ascensão de Ernesto Geisel e a mudança, tanto do ponto de vista, ou sobretudo do ponto de vista doméstico, a noção de que o Brasil começaria um processo de descompressão política. Era essa o linguajar da época, não a ideia de retorno à democracia, mas de descompressão política e de uma transição lenta, gradual e segura, na qual os militares se retirariam do poder e tomariam o tempo que fosse necessário para fazê-lo, mas começariam a se retirar do poder. E, nesse sentido, Pinochet muito rapidamente se torna uma figura incômoda, né? Pinochet vira a encarnação da violação de direitos humanos na América do Sul, e para o Geisel, que tentava ir para um caminho distinto, estar perto do Pinochet era um problema. Perto fisicamente, ou talvez metaforicamente, mas mesmo fisicamente, o governo Geisel, o presidente eleito Geisel, pede explicitamente para o Pinochet que não venha à sua posse. O embaixador chileno chega a mandar um telegrama, a ligar para Santiago, falando que os brasileiros não queriam que o Pinochet fosse a Brasília em março de 74, mas mesmo assim Pinochet pega o avião da LAN Chile, e desembarca no Brasil, um pouco mostrando, era uma forma de mostrar que ele não estava tão isolado internacionalmente, mas também de que ele havia consolidado o poder absoluto no Chile, a ponto dele poder sair do país. Então, mas se cria essa dinâmica na qual publicamente o Chile se torna uma espécie de estorvo para a ditadura, um incômodo, mas no subterrâneo é muito importante aí no Brasil que a ditadura chilena se viabilize, que acabe com a ameaça esquerdista no Chile. E aí também a gente pode conversar um pouco sobre isso, quando a gente começa a avançar na década de 70 e com a entrada do governo Carter e a mudança dos Estados Unidos em relação à sua permissividade com violações de direitos humanos na América do Sul, o Brasil entende que a proteção do Chile diante dos Estados Unidos era um pouco também a proteção do Brasil, no sentido de que se os Estados Unidos fossem para cima com tudo contra o Pinochet, isso poderia se criar um precedente perigoso para o Brasil, porque depois, quer dizer, se há tortura no Chile, há tortura no Brasil, por que não, né, não se juntam as duas coisas? Mas essa dinâmica nova que se cria, que não há mais um alinhamento, eu diria, quase total entre Brasil e Chile. E também é nesse contexto, o livro traz algumas informações novas, ou uma interpretação nova, sobre o papel do Brasil na Operação Condor, né? E um pouco a hipótese, com base nos documentos que eu tenho, é que o Brasil sempre foi um país muito relutante em relação à Operação Condor. Ao contrário do Chile, aí, ao contrário da Argentina, já pós-golpe, e ao contrário do Uruguai e outros. Quer dizer, o Brasil não se junta de início à Operação Condor, ele participa como observador da primeira reunião, se junta na segunda reunião. Segundo toda a documentação americana hoje em dia que está disponível, o Brasil começa oferecendo equipamento de comunicação para a Operação Condor, mas também tenta controlar essa operação, essa palavra que os americanos usam, tenta controlar a Operação Condor. E aí, um pouco, os chilenos, os argentinos, os uruguaios puxam o Brasil para trás, e o Brasil se opõe também a operações da Operação Condor, campanhas da Operação Condor na Europa de assassinar opositores sul-americanos. O Brasil é contra esse tipo de ação. A gente pode pensar por quê, quer dizer, em 76, 77, a esquerda brasileira dentro do Brasil já havia sido dizimada, a ameaça armada da esquerda ao Brasil, acho que era quase nula, né? Até o Araguaia já havia acabado, os focos guerrilheiros, toda a insurgência urbana no Brasil já havia sido dizimada, e o Brasil não estava disposto, o governo Médici não estava disposto a começar a matar brasileiros mundo afora, embora aquela campanha de vigilância, aquela operação de vigilância que havia sido montada no Chile, foi exportada para países como Portugal, como França, onde havia uma grande comunidade de exilados brasileiros. Então, é um pouco esse o eixo narrativo. O livro em si termina, na verdade, no governo Figueiredo, mas eu não vou dar o spoiler do fim, só para entender um pouco a cronologia. Então, basicamente, a década de 70. Né? E o livro também, ele fala, quer dizer, o fulcro da análise é a relação Brasil-Chile, mas ele expande, o livro fala muito sobre o papel do Brasil no golpe na Bolívia, em 1971, que levou ao poder Hugo Banzer,
fala também do papel do Brasil em relação à esquerda uruguaia, que tentava chegar ao poder nos moldes da esquerda chilena, como uma grande coalizão de comunistas, socialistas, sociais-democratas, como o Brasil via nisso, na Frente Ampla uruguaia, uma ameaça enorme e agiu contra ela, incluindo com planos de invadir o Uruguai e mais. Também fala muito sobre as relações do Brasil com o governo Nixon, depois do governo Ford e do governo Carter, dentro desse jogo da Guerra Fria Interamericana e do próprio eixo Brasil-Estados Unidos. Eu separei aqui uns documentos para a gente dar uma discutida, uma olhada, e posso voltar a eles com mais calma, mas eu acho que um dos méritos, aí, sem querer ser muito defender o livro, mas um dos méritos do livro é ter arquivos de 3 países diferentes. Isso dá uma perspectiva interessante, que você pode comparar narrativas, entender, olhar um pouco os 2 lados ali, atrás da cortina, e entender um pouco a lógica de algumas histórias importantes. Então, esse primeiro documento, aqui à esquerda, ele é um telegrama secreto do Departamento de Estado americano, e ele é um relato de uma conversa que o embaixador dos Estados Unidos no Brasil teve com um dos comandantes da Marinha Brasileira. Nessa conversa, esse comandante diz, isso em janeiro de 1971, portanto 2 meses depois da posse de Salvador Allende, de que a Marinha Brasileira estava em contato direto com membros da Marinha chilena que eram contra a presente situação, né? A gente sabe hoje em dia que realmente os planos de golpe no Chile começaram na Marinha chilena. Então, o documento mostra, acho que de forma inconteste, que, quer dizer, não só havia esses contatos, como o governo americano já desde o princípio sabia que esses 2, os militares brasileiros, os militares chilenos, estavam se articulando de alguma forma desde o princípio. O segundo, aliás, a maior parte desses documentos está disponível no National Security Archives. Eles fizeram uma revisão do livro e eu fiz uma seleção de acho que uns 10, 12 documentos, que inclui, acredito, quase todos os que estão aqui. Mas esse segundo documento, ele é um dos primeiros telegramas ultra secretos que o embaixador do Allende no Brasil manda. E, aliás, esse embaixador do Allende é um personagem importante no livro. O nome dele é Raul Rettig, e ele havia sido um senador muito importante no Chile, do Partido Radical. O Partido Radical era o único partido não marxista dentro da Unidade Popular, e o Rettig, depois, com a queda do Pinochet, nos anos 90, se tornou presidente da primeira Comissão da Verdade chilena. É uma figura importante no Chile, e era um amigo pessoal do Allende, que ele decide mandar como seu embaixador ao Brasil, justamente pelo fato de não ser um esquerdista. É engraçado que você olha a reação do governo brasileiro à nomeação do Rettig é de espanto. No começo eles acham que é blefe, que é mentira, que um dos telegramas descreve ele como um conservador, etc. Mas Rettig é enviado ao Brasil. Chegando lá, depois de alguns meses, ele manda um telegrama absolutamente preocupado, dizendo que várias fontes da comunidade chilena haviam ido à embaixada ou falado com o consulado chileno em São Paulo, dizendo que militares brasileiros estavam tentando recrutá-las, ou recrutar gente da comunidade chilena para ir ao Chile, se voltar e fazer uma guerra insurgente, uma guerrilha, organizar uma guerrilha contra Salvador Allende. Uma dessas fontes também é um advogado brasileiro que diz, segundo o relato dele, que havia preparativos dentro do Ministério do Exército, preparativos, uma espécie de sala de guerra, com preparativos de uma guerrilha numa parte da Cordilheira dos Andes, e a noção de que o Brasil não se envolveria, não seriam brasileiros lutando lá, mas que se houvesse uma rebelião armada insurgente no Chile, o Brasil daria apoio direto às forças que lutavam contra Salvador Allende. Esse relato do advogado, o Rettig corrobora com outras fontes, e também ele encontra respaldo em outros documentos. Mas desde o começo, que eu quero dizer,
o embaixador do Allende chega tentando criar pontes, ele entende que o grau de hostilidade do governo Médici ao Chile era níveis altíssimos. Até várias pessoas do Itamaraty se referiam ao Chile como país atrás da cortina de ferro, esse tipo de coisa. Ele manda um documento secreto que eu acredito, quer dizer, ele é respondido pelo chanceler chileno, Clodomiro Almeida, e muito provavelmente chegou ao Allende. Imagino que um documento desse tipo tenha chegado ao presidente. O terceiro telegrama, aliás, eu esqueci de falar, todos esses telegramas um pouco daquela fase 1 da organização cronológica, quer dizer, desde a eleição do Allende até meados de 73. Esse terceiro telegrama, ele é do governo brasileiro. Eu falava um pouco como os brasileiros sempre tentaram monitorar possíveis líderes militares que dariam um golpe no Chile, né? E criar canais com eles e coordenar, enfim, compartilhar informações, esse tipo de coisa. Um desses militares, o coronel Labé, ele foi levado secretamente ao Brasil num avião da Força Aérea Brasileira para reuniões pela troca de documentação da PNTD, reuniões de alto nível. E é interessante, aliás, o filho do coronel Labé, se torna uma pessoa importante dentro da espionagem da agência de repressão chilena, mas o coronel Labé, ele embarca nesse avião brasileiro e acontece por acaso, enfim, nada é por acaso nessa vida, um veículo de comunicação chileno de esquerda tira uma foto dele entrando no avião brasileiro ao lado do adido militar do Brasil no Chile. E aí, quer dizer, quando eu digo nada por acaso, a gente sabe que boa parte da imprensa de esquerda chilena tinha contatos com agentes de inteligência cubana, etc. Pode ser que isso tenha vazado, mas o fato é que é uma demonstração objetiva de que havia esses vínculos muito próximos. O Brasil também se vincula ao comandante da Marinha naquele momento, tentando convencer ele de uma forma ou de outra a romper com o Allende, e ele não rompe. Ele é levado ao Brasil e no Brasil ele diz que jamais permitiria que o Chile se tornasse comunista, que se o Allende fizesse qualquer coisa contra a Constituição, ele apoiaria a queda do Allende, mas se não fizesse, não apoiaria. E, de fato, não apoia. No momento do golpe, ele é um pouco cortado. As linhas de comunicação da casa dele, os telefones são cortados, ele é excluído e cai um pouco no ostracismo. E aí, alguns documentos dessa fase 2, então, o momento do golpe. Esse primeiro documento, ele é um telegrama do encarregado de negócios do Chile no Brasil, né? O embaixador Reti, quando vê que o golpe está consumado, ele se retira de cena e vira um advogado em Santiago, muito na surdina durante a ditadura. Mas o chargé d'affaires, o encarregado de negócio, ele narra nesse telegrama um pouco os bastidores desse reconhecimento, que eu falei do presidente Médici dando ordem por telefone para reconhecer, etc., como o Brasil tinha um enorme entusiasmo com o que estava acontecendo, e ele termina o telegrama falando que o novo governo chileno encontrará no Brasil um poderoso aliado, que desde aquele momento já estava extremamente claro. O segundo documento, ele é uma prova documental de que havia 5 policiais brasileiros à paisana, assim que ele se refere, dentro do Estádio Nacional. Ele foi escrito pelo vice-cônsul do Brasil, ou cônsul interino do Brasil em Santiago, que foi um pouco um desleixado, porque a maior parte, esmagadora maioria dos agentes das funcionários do governo brasileiro não escreveriam algo desse tipo num telegrama, não colocariam no papel, mas ele, num momento de grande tensão com o chanceler, em função dos brasileiros presos no Estádio Nacional, ele manda esse telegrama e ele fala explicitamente, né, aqui que o número 2 dele havia estado no Estádio Nacional e lá topou com aproximadamente 5 policiais brasileiros que se encontravam acompanhados pelo sargento Deoclésio Paulo, que era o ajudante de ordens, ordenança desse adido militar brasileiro da embaixada, e que já se ocupavam da situação dos cidadãos brasileiros ali detidos. Quer dizer, a prova em contexto que
esses policiais, né, que eram agentes da repressão. Na verdade, o livro mostra que eram agentes do CISA, quer dizer, o Serviço de Inteligência da Aeronáutica, do SI, do Serviço de Inteligência do Exército, e chefiados pelo SNI, que haviam ido ao Chile. O CENIMAR não participou dessa missão especificamente. E aí o terceiro telegrama, e acho que o livro fala bastante sobre isso também, tentando entender as fontes de apoio do Brasil aos chilenos que derrubaram Allende. É interessante que você compara os telegramas brasileiros com os documentos americanos e com as conversas de bastidor com os membros da junta. Todo mundo se refere a um tal modelo brasileiro. É essa terminologia usada. E acho que isso dá um debate no campo de relações e teoria de R grande. Né? O que era esse modelo brasileiro? Né? Esse um conceito surrado aí de soft power, mas pensar, né, como o Brasil se projetava como um modelo para outros quererem o que o Brasil representava. Né? E, na verdade, o modelo brasileiro era um regime militar visceralmente anticomunista, que tirava do poder um esquerdista, um populista, qualquer palavra que você quiser usar, mas impunham a ordem e lançavam o Brasil, o país, num ciclo de progresso econômico. Né? A gente está em 74, o auge do boom econômico. Em 74 depois já começava a degringolar um pouco, mas o governo Médici, etc., é um pouco paroxismo, né, dos anos militares, com ninguém segura esse país, e o auge da ditadura, da tortura e da repressão também. Mas, enfim, havia essa noção de que o Brasil tinha um modelo que poderia valer ao Chile, e também que era um modelo, a gente fala um pouco sobre o Peru, era um modelo diferente do Peru. Havia outras ditaduras na região, principalmente Peru, com Velasco Alvarado e a Bolívia até 71 muda com a chegada do Banzer, eram ditaduras terceiro-mundistas, que eram nacionalistas, não acho que eram esquerdistas, mas elas tinham relações com a União Soviética, esse tipo de coisa. Era muito claro que o Chile não seguiria esse caminho, embora outros da região o fizessem. E aí, para terminar a fase 3, só indo mais rápido pelos documentos, aqui é uma lista de agentes da DINA, né, Agência de Repressão do Pinochet, e é uma lista assinada pelo Coronel Contreras, que era o chefe da DINA, requisitando passaportes para todas essas pessoas, para que elas pudessem ir ao Brasil. Alguns deles participaram da operação que matou o general Carlos Prats, que era um dos principais generais, o principal general contrário a uma sublevação das Forças Armadas chilenas durante o governo Allende, foi assassinado na Argentina em 74, e também alguns se envolveram no assassinato de Orlando Letelier aqui nos Estados Unidos, em Washington, um atentado que mudou dramaticamente as relações do Chile com os Estados Unidos. E aí, só para contextualizar, alguns militares chilenos que foram julgados depois contaram em juízo para a justiça chilena como receberam treinamento na ESN, enfim, tem todos esses relatos do Poder Judicial chileno também em relação a eles. Aí esse segundo documento sobre a Operação Colombo, que é essa operação que eu falava, que tentou camuflar o assassinato de 59 chilenos que haviam sido mortos nas prisões da DINA, e a ideia era usar um jornal fake em Curitiba e um jornal fake na Argentina para simular que essas mortes haviam sido, na verdade, resultado de um combate guerrilheiro na Argentina. E, portanto, o Serviço de Inteligência chileno tenta fazer isso no Brasil, fracassa, rapidamente fica claro que era uma armação total, mas, enfim, muito difícil imaginar que isso ia ser feito no Brasil sem, pelo menos, a anuência da ditadura, do SNI e de outras partes da comunidade de inteligência brasileira. E aí, o terceiro documento, ele é um relatório da Agência de Inteligência do Departamento de Estado americano, que ele fala muito sobre o papel do Brasil e um pouco de outros países da América do Sul em relação à Operação Condor.
e ele conta um pouco o que eu havia falado sobre o Brasil ser sempre esse ator um pouco hesitante em relação à operação. O Brasil tentou controlar a operação e não conseguiu. O Brasil também tenta, num dado momento, quando no governo Carter, a ideia de que várias ditaduras, como Chile, Argentina, Uruguai, poderiam se juntar e fazer uma campanha conjunta contra os Estados Unidos, eles chamam o Brasil para participar, e o Brasil não só boicota completamente essa iniciativa conjunta, como conta para os Estados Unidos em detalhes o que estava acontecendo. E aí os americanos ficam um pouco tentando entender porque o Brasil fazia isso, e, bem, na verdade, o Brasil já estava num momento muito distinto do momento que vivia Chile e Argentina, né? A gente está falando já mais no final dos anos 70, quando o número de torturados e desaparecidos havia caído dramaticamente no Brasil, a violência política da ditadura havia baixado significativamente, o Brasil tinha um Congresso aberto, quer dizer, você já se encaminhava para um cenário muito diferente do que vivia o Chile de Pinochet, com o Congresso fechado desde 73, a Argentina, que aí até chegou a ultrapassar o Chile nos graus de brutalidade, da repressão, esse tipo de coisa. Então, o Brasil acreditava que não fazia sentido se colocar ao lado deles, porque, enfim, isso serviria um pouco para contaminar o Brasil, né? Aqui, eu acho assim, vou terminar a parte narrativa do livro, falar um pouco de duas ideias que o livro tenta, ou acho que contesta de um certo sucesso. Primeiro, é a ideia de que, durante a Guerra Fria, na verdade, o Brasil seguia ordens de Washington, né? Logo depois do golpe de 73, o Gabriel Garcia Marques escreve um belo texto dizendo que os americanos não precisavam mais mandar marines para derrubar governos na América Latina, porque eles podiam contar com os gorilas brasileiros. Você leu o que a imprensa cubana escrevia na época, era a ideia de que havia um eixo Brasília-Washington, um eixo anticomunista, um pouco essa noção de que a ditadura era alinhada ao governo americano para o bem e para o mal, e que era um pouco isso que era essa a força motriz, diria, da política internacional brasileira para a América do Sul, para outras partes da região, mas sobretudo para a América do Sul. O livro mostra que não, que o Brasil tinha suas próprias motivações geopolíticas, econômicas, ideológicas, o Brasil tinha agência, por assim dizer, e que essa participação, essa hostilidade, intervenção no Chile, ela é made in Brazil, né? Ela é realmente fruto dessa percepção brasileira. Acho que tem uma discussão sobre hegemonia e sobre como essa elite militar e empresarial e política brasileira haviam introjetado noções da Guerra Fria, esse tipo de coisa, mas a noção de que, né, a velha caricatura do tio Sam com marionetes, dos gorilas, eu acho que ela esconde muito mais do que explica. E o livro, boa parte da investigação foi tentando entender os laços entre Brasil e Estados Unidos nessa parte de conspiração ou de ações clandestinas no Chile. A verdade é que não há nenhuma evidência de que houve uma operação conjunta entre Chile e Argentina, entre Brasil e Estados Unidos, contra o Chile. Havia coordenação nível presidencial, tem uma das cenas do livro, a visita do presidente Médici ao Nixon, na qual o presidente Médici fala explicitamente que militares brasileiros estavam em contato direto com militares chilenos que iam tentar derrubar o governo Allende, isso em 71, e que ele tinha certeza que o governo Allende ia acabar caindo, etc. Isso é falado, o Nixon recebe essas notícias com muito gosto e fala que quer ajudar, etc., mas isso, não há nenhuma evidência que isso foi um pouco para baixo do nível presidencial. Enfim, eu acho que talvez... É importante dizer que eu não sou o único a ir nesse caminho, acho que tem vários historiadores da política externa brasileira nesse momento da Guerra Fria que vão nesse sentido de tentar entender um pouco os drivers, assim por dizer, brasileiros dentro dessa Guerra Fria interamericana. E a segunda ideia antiga que é confrontada, diria assim, é a ideia sobre o papel do Itamaraty, né? Pouco, acho que com o advento da Nova República,
Criou-se uma narrativa de que durante a ditadura o Itamaraty, de uma forma ou de outra, conseguiu se insular da ditadura e da repressão especial, né? Que de alguma forma a chancelaria se ateve aos interesses permanentes do Estado brasileiro, seja lá o que isso quer dizer, enquanto que coisas de repressão e de campanhas contra a tortura no Brasil, esse tipo de coisa passou um pouco à margem da diplomacia. E aí, nessa narrativa, quer dizer, você até reconhece que o Brasil teve um papel importante nesse momento do golpe do Chile, mas era uma coisa de um embaixador anticomunista, né, que decidiu agir, ou de alguns agentes da repressão que tiveram no Chile para recrutar informantes, esse tipo de coisa. O livro mostra que a realidade é oposta, que o Itamaraty era parte fundamental da repressão a brasileiros, a opositores brasileiros fora das fronteiras nacionais. O Itamaraty tinha agências especializadas nesse trabalho. O CIEX, a Divisão de Segurança e Informação. O Consulado do Brasil em Santiago e em outras partes da América Latina, sobretudo em Santiago, a Embaixada do Brasil em Santiago, eram, na verdade, postos avançados da repressão. Boa parte do tempo do cônsul do Brasil em Santiago era dedicado a rastrear brasileiros, a tentar recrutar informantes dentro da comunidade de exilados e a repassar essas informações para agências de repressão no Brasil. Em alguns casos, isso produziu mortos. Ou seja, se tratava de uma política de Estado organizada de modo institucional e que ia dos cumes do regime, do gabinete do Ministro das Relações Exteriores, onde era discutido o destino dos brasileiros presos no Estádio Nacional e esse tipo de coisa, do Palácio do Planalto, onde era organizada essa frente anti-chilena, até descendo aos porões do regime, as salas de tortura, onde o Chile era visto um pouco como a grande fronteira externa, né, na luta contra esse inimigo interno, né. Então, é um pouco, eu acho que aí o livro, de novo, volta, é um livro jornalístico, uma investigação jornalística, e tanto nessas duas partes, acho que ele bate algumas teorias, alguns conceitos de teoria de relações internacionais que eu acho importante, tanto essa discussão sobre os limites entre política doméstica e política internacional, foi um dos temas que sempre me atraiu muito, um pouco sobre natureza de regime e política externa, né? Será que um regime diferente naquele momento no Brasil não teria agido de uma maneira completamente distinta em relação ao Chile? Também, acho que o livro flerta sobre um outro tema, minha atividade jornalística também me levou bastante a isso, que é sobre percepção em relações internacionais, como a percepção da ameaça torna a ameaça real, né? E a percepção é a realidade em relações internacionais. E também, terminando, um outro ponto que eu acho que o livro fala bastante, que é sobre, eu diria, a natureza inerentemente internacional de projetos revolucionários, né? Que mesmo que o Allende falasse que ele quisesse controlar a concessão de asilo e manter boas relações com o governo Médici e com os militares argentinos, etc., a natureza revolucionária e o projeto de se criar uma frente de vários grupos de esquerda que, pela via eleitoral, chegasse ao poder, ela era internacional, inevitavelmente, né? Ela poderia ser replicada, por assim dizer, na Argentina, no Uruguai, onde se tentou fazer isso de modo direto, também no Brasil. Aliás, no Brasil se falava em uma frente ampla naquele momento, e o governo brasileiro temia muito que o experimento chileno virasse um pouco a regra na América Latina. Naquele momento, as guerrilhas já haviam sido praticamente dizimadas, havia um enorme temor de que elas se fortalecessem, mas a ditadura começa a entender também que talvez a principal ameaça da esquerda era uma ameaça de uma esquerda organizada e que se convertesse numa proposta alternativa em âmbito eleitoral, né? E é nesse sentido que a ditadura vai se preocupar em relação ao Chile. Eu vou parar por aqui, já falei demais. Te passo a palavra, Rogério. Muito bem, muitíssimo obrigado, Roberto, pela sua
brilhante exposição, por compartilhar conosco o conteúdo riquíssimo desse livro. Eu vou me segurar aqui para não fazer os primeiros comentários, porque a gente tem uma regra de ouro aqui, especialmente aplicada no seminário de área, que é os alunos falam primeiro do que os professores. Por sorte, já temos uma pergunta aqui disparada para você, do Sérgio Mendonça. Sem mais delongas, eu vou partir para ela para a gente poder aproveitar bastante o seu tempo, tá? Bom dia a todas e todos. Roberto, parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela presença e apresentação aqui no DCP. Gostaria de saber mais sobre como se deu o seu contato com os documentos dos 3 países, como foi o trabalho nos arquivos e como você se beneficiou com a desclassificação, no sentido de abrir o sigilo, né, de documentos secretos nos últimos anos. Já que ele já fez a pergunta e ele é aluno nosso, Sérgio, vou pegar carona nessa questão, Roberto, pedir para você, ao responder o Sérgio, pensar no seguinte: a gente tem aqui um conjunto de estudantes de mestrado e doutorado, muitos da área de relações internacionais, que gostaria muito de fazer o tipo de trabalho que você fez. Você também se apresenta como jornalista, mas a gente vê claramente o peso que a sua formação em relações internacionais tem na sua reflexão. Você termina sua apresentação aqui endereçando seus achados aos mitos estabelecidos no campo, né? Então, a gente percebe que você combina esses 2 mundos, o acadêmico e o jornalístico, muito bem. Então, se você puder pensar, eu sei que você fez essa pesquisa a partir de recursos próprios ou com apoio do Estado de São Paulo durante o período que você teve no Chile, e você que traçou as suas estratégias, né, de obtenção desses documentos e de todo esse levantamento que você fez, né? Imagina um estudante acadêmico tentando fazer o mesmo que você. Que conselhos você dá, que orientação você passa, e como é que isso pode ser replicado num trabalho de mestrado ou de doutorado? Pegando carona na pergunta do Sérgio. A pesquisa documental é a base do livro. Como eu disse, o fato de ter 3 países aí contemplados, na verdade, tem até um pouco mais que alguns amigos historiadores mandaram arquivos da França, Inglaterra também, que falavam muito menos, uns 10, assim, um total de milhares, que são centenas que estão no livro explicitamente e milhares que foram revisados. Juntando um pouco as duas perguntas, quer dizer, no Chile você teve uma lei que favoreceu muito a pesquisa em arquivos, que foi com a transição à democracia. O Chile, numa canetada, desclassificou, para usar um anglicismo feio, mas não coisa uma palavra em português melhor, mas tirou o sigilo de todos os documentos referentes à ditadura Pinochet, salvo grandes exceções, aliás, todos os documentos da história do Chile, salvo exceções como litígio de fronteira com a Bolívia, coisas muito específicas. Então, o trabalho, eu diria, que é chegar no Chile, e acho que na Argentina é o mesmo, eu não tive a oportunidade de fazer pesquisa na Argentina, mas me parece que também os arquivos argentinos favorecem, quer dizer, você chegar lá e organizar uma visita a esses arquivos. E, assim, eu digo que é um pouco ir com a cara e com a coragem. Eu não conhecia ninguém no arquivo, mandei e-mail, liguei, me recusaram uma vez porque não tinha o documento certo, voltei, mandei... Assim, tem que um pouco bater perna para fazer isso. Acho que o problema é chegar, né, como você disse, professor, acho que chegar até o Chile talvez seja o problema, ter, né, dentro do universo acadêmico um financiamento para que você consiga sair do Brasil, fazer pesquisa em arquivos no exterior. Eu tive o privilégio de receber, né, de fazer isso pelo Estadão, pela primeira vez, e depois de ter conseguido com a Companhia das Letras, num contrato de livro, que eles, né, cobrissem parte dessa pesquisa. E aqui nos Estados Unidos também ficando como visitante, né? E aí acho que o visiting, fellow, postdoc, mas visiting também, né, no âmbito de doutorado, aqui nos Estados Unidos funciona muito. Eu confesso que eu não conheço os detalhes das bolsas, etc., no Brasil, mas
da perspectiva das universidades americanas, e falo pela Kennedy School, por exemplo, eles são muito abertos a estudantes que queiram fazer isso, e tem muita gente pesquisando Guerra Fria e outras, quer dizer, facilmente você pode encontrar um professor aqui nos Estados Unidos, mandar um e-mail e se apresentar, e as pessoas levam muito a sério esse tipo de coisa aqui. Então, encorajaria todos a ir nesse caminho. Da minha parte, assim, sobre o sigilo, e acho que é uma discussão interessante, porque, de fato, com o Chile, a coisa fluiu facilmente. É importante dizer, primeiro, que nem tudo está em documento, né? O documento não é uma verdade revelada, o livro trata com muito cuidado o que está escrito nos documentos, ainda mais tendo em vista a natureza dos regimes que produziram esses documentos. Mas muita coisa acontecia fora dos documentos, e as coisas principais talvez aconteciam fora dos documentos. Até falei da questão do Estado Nacional, que foi para mim uma surpresa ter encontrado isso explicitamente num telegrama secreto do Itamaraty, mas é possível reconectar as peças ou colocar as peças de forma que a história, e aí por isso que eu digo que o livro é uma investigação grande, que a história faça sentido. Um exemplo, eu entrevistei, uma das fontes que eu usei foi um agente, um capitão do CISA, do Serviço de Inteligência da Força Aérea, que teve no Estádio Nacional e contou a história dele, a versão dele dos fatos, e ele falou do papel do Sebastião Ramos de Castro, esse coronel. E quando você compara essa narrativa com outras fontes chilenas que falam que esse cara teve no Chile naquele momento, e com um documento, um telegrama secreto do Departamento de Estado, falando que o número 2 do SNI estava no Chile, você se sente confortável para falar que isso é uma técnica jornalística, eu diria também, mas também acho que historiadores se valem desse tipo de coisa. Sobre os documentos do Brasil, é irônico até, porque eu estava, a pesquisa, a segunda etapa da pesquisa, depois que eu publiquei as primeiras reportagens, ela estava acontecendo em paralelo com a Comissão da Verdade e governo Dilma. E naquele momento eu achava que, quer dizer, se você tem regras de sigilo no Brasil mais estritas, né? Um documento ultra secreto, se não me engano são 60 anos ou 40 anos, não me vem à cabeça agora a data exata, mas acho que é 40 anos, na verdade. Mas, teoricamente, se você passa desse período, ele não é reclassificado tempestivamente, quer dizer, se ninguém fala isso tem que permanecer sigiloso, ele é automaticamente público, né? Documento público. E eu sabia, e aqui falo de modo muito franco, eu sabia, porque conversava com a gente da Comissão da Verdade, pessoas que me ajudaram, que havia documentos que eu, por direito, deveria ter acesso a eles, dentro do arquivo do Itamaraty. E pessoas dentro do arquivo do Itamaraty, de novo, o governo Dilma, a Comissão da Verdade, etc., recusavam acesso a esses documentos, a ponto de eu ter de usar a Lei de Acesso à Informação e alguns outros recursos jornalísticos, por assim dizer, para falar, se vocês não me derem acesso a documento de bandalheira da ditadura contra exilado no Chile, acho que o Estadão vai ter que publicar uma matéria sobre isso. Então, o que eu quero dizer, a gente vive no governo Bolsonaro, a coisa é 1000 vezes pior do que eu enfrentei em 2014, 2013. Então, acho que a gente está vendo uma situação preocupante, pesquisa de arquivo histórica no Brasil sobre esse período, de que esses pequenos poderes que já controlavam o acesso lá atrás se sentem ainda mais, né, validados, e imagino que hoje em dia, para obter acesso a documentos que eu obtive lá atrás, talvez seja mais difícil. Portanto, dizer que a Comissão da Verdade digitalizou muita coisa. Então, gente que pesquisa ditadura, etc., deveria dar uma olhada não só nos documentos, enfim, no relatório final da Comissão da Verdade, mas também no que foi digitalizado pela Comissão da Verdade. E aqui, Estados Unidos, eu acho que a regra, até falando um pouco da natureza de regimes políticos fechados, como ditadura brasileira, ditadura chilena, e um pouco a cultura burocrática aqui nos Estados Unidos, eu acho que a lógica na ditadura brasileira era muito, não vamos botar isso no papel, né, para não se queimar ou não criar nada. Eu acredito, isso é uma hipótese minha, que nos Estados Unidos a lógica é oposta. Eu vou colocar isso no papel para me proteger, porque isso vai para Washington e os caras, né, sabem o que eu estou fazendo. E aí, nos Estados Unidos,
há um controle, há regras muito claras que governam a questão do sigilo do documento, que você pode pedir um FOIA, né, um Freedom of Information Act, e qualquer pessoa pode fazer isso, incluindo pessoas que estão no Brasil. Leva tempo, você tem que brigar, eles tentam te enrolar, mas faz parte do jogo. E quando eles tornam público um documento, eles publicam no site, né? Às vezes eles colocam aquelas tarjas pretas, se é um documento da CIA, por exemplo, na maior parte das vezes eles vão proteger a identidade das fontes, ou talvez métodos como foi coletada a informação, esse tipo de coisa, mas existem canais muito claros para se obter documento, né? E funciona, e você tem pessoas que trabalham para isso do lado do governo americano. Então, eu acho que isso assim, faz muita diferença, né? Você ter um caminho claro, consolidado de décadas, né, que existe o FOIA. Espero que a gente, com a nossa lei, com a Lei de Acesso à Informação, chegue a isso tudo. Muito bem. Quantas fontes você entrevistou? Quantas estão citadas nominalmente e quantas são off? Uma boa pergunta. Fontes de entrevistas, eu não tenho o número exato, mas contando dezenas. Eu diria umas 30 por aí. A única que está em off é esse capitão da Força Aérea Brasileira. Que você mencionou agora. Mencionei agora. As outras, entrevistei um agente da CIA, que estava no Chile naquele momento, entrevistei o secretário-geral do Pátria e Libertad, entrevistei o secretário-geral do MIR chileno, sobre o papel dos brasileiros no MIR, entrevistei gente que estava na Embaixada do Chile no Brasil no momento do golpe, entrevistei gente que estava na Embaixada do Brasil no Chile no momento do golpe, entrevistei militares, filhos de militares que contaram um pouco as histórias que o pai contava, o filho do adido militar do Brasil, esse que eu citei 2 vezes, o pai já faleceu, mas, aliás, ele é um bom exemplo. Eu tentei ter acesso aos documentos que o adido militar do Brasil no Chile produziu. Achei alguns no Arquivo Nacional, soltos, mas o sujeito se comunicava diariamente com o Ministério do Exército. E ele era próximo, ele foi escolhido pelo Orlando Geisel, o ministro do Exército do governo Médici, figura poderosíssima dentro do regime, era um pouco os olhos do ministro lá. Cadê todos os outros documentos que ele produziu? Não sei. Entrei com um pedido de acesso à informação junto ao Ministério da Defesa e foi dito que não existem mais os documentos. Mas como não existem mais? O que aconteceu? Foram destruídos. Quem ordenou a destruição? Porque se ordenaram a destruição de documentos, alguém cometeu um crime. Não é possível identificar. Sabe? Você entra nesse loop kafkiano, enfim. Mas esse tipo de coisa não aconteceria nos Estados Unidos, porque você talvez não teria acesso aos documentos, mas o programa americano fala, eles existem, a série é essa, toma uma página com uma tarja preta enorme, e você não vai ler nada. Isso eles fazem. Então, é um dos desafios. Entendi. Bom, a professora Lorena também te agradece muito pela presença, Roberto, e fala que o trabalho é muito importante e rico, e diz estar curiosa se você pode explicar um pouco sobre o quanto a pesquisa depende de documentos acessados no exterior, por exemplo, os arquivos do National Security, versus documentos que conseguimos analisar no Brasil. E quais são as implicações para a nossa área de pesquisa que queremos fazer sobre temas parecidos. Acho que você já abordou bastante esse tema, se você encontrar nessa pergunta mais algum elemento para abordar, fica à vontade. E aí, na sequência, a professora Lorena emenda quais iniciativas devemos priorizar para garantir maior acesso a documentos sigilosos no Brasil. Hoje a gente tem o benefício de acessar muita coisa online e, quer dizer, você entra no site do Departamento de Estado, o site da CIA, eles têm uma parte FOIA com bancos de dados impressionantes. Então, além do National Security Archives, tem um trabalho primoroso e de defesa de FOIAs, né, de tudo, desde muito que eles fazem é de história da Guerra Fria, mas também do presente, o governo Trump, etc. Então, eles soltam várias séries, organizam, tem grandes historiadores que trabalham lá.
mas as agências do governo americano também têm suas partes de FOIA. Então, eu encorajaria as pessoas a darem uma olhada lá. É relativamente fácil de pesquisar com palavras-chave, com data, etc. Mas, infelizmente, não substitui a pesquisa física documental, porque é lá que você realmente encontra coisas novas, né, que não foram digitalizadas, ou documentos que não foram revistos, ou que você consegue entender a lógica por trás de uma sequência de documentos. Você acha documento A, documento B pela metade, documento C some e o documento D. E aí você fala, não, mas eu quero acesso ao documento C. Daí eles te mostram metade do documento C. Então, esse jogo, que eu acho importante para a pesquisa, ele depende de você ir ao National Archives ali de College Park, se você quiser ver essa parte dos anos 70, ou basicamente, eu esqueci qual que é o corte de data, mas eu acho que os últimos 50 anos ou mais estão fora de Washington, não estão no National Archives dentro de Washington, mas precisa ir lá, bater perna e passar, sei lá, eu reservaria um mês, dependendo da pesquisa, para você começar a entender a lógica, pedir ajuda, e lá as pessoas são solícitas, não há... eu acho que eles tentam... as pessoas que trabalham lá ajudam. Mas, de novo, é importante a pesquisa física. Sobre o acesso a documentos sigilosos no Brasil, eu acredito que a gente tem já o arcabouço jurídico e as ideias estão bem consolidadas na forma da Lei de Acesso à Informação, que também coloca mecanismos institucionais que permitem você a não só pedir, como contestar e escalar isso até, salvo engano, a AGU. Não esqueci quem é o último árbitro. Bom, se for a AGU, a gente está roubado, mas enfim. Eu tenho um comitê final e confesso que as respostas mais frustrantes que eu tive usando a LAI, e usei muito também como repórter para outras coisas, do tipo, isso é um pedido muito genérico, não conseguimos pesquisar. Ou você tem que ir no arquivo pedir. Mas dá para ter uma boa noção. Se você faz um pedido específico, eu acho que dá para ganhar fácil ali uma disputa na LAI. E muitas vezes você nem precisa fazer uma disputa, né, dependendo do conteúdo da pesquisa. Mas, de novo, eu acho que ir no arquivo do Itamaraty, em Brasília, dependendo da época, ou no Rio, ir no Arquivo Nacional. O Arquivo Nacional também tem um staff super competente e ajudam e querem não estão escondendo o jogo, né? Boa parte são historiadores e pessoas muito qualificadas. Eu acho que isso é insubstituível. A pesquisa online só não consegue chegar tanto. Uhum. Muito bem. Então, explorado bastante essa parte mais da pesquisa e dos documentos. Muito obrigado por todas as respostas que você deu. Acho que para os nossos alunos, sobretudo, ilumina muito o caminho da pesquisa empírica nessa área. Mas lembrando, né, que você teve a felicidade de encontrar documentos muito valiosos e que confirmaram pontos importantes da sua argumentação sobre esse conjunto de episódios. Mas, sem as entrevistas e outras estratégias de aferição, que você aí, de passagem, chamou de jornalística, né? Que é esse negócio de, bom, se você tem duas fontes, pelo menos, dizendo a mesma coisa, eu já tenho mais segurança para fazer a afirmação, ou três, como os satélites funcionam. Então, lembrando que tem que ser, na pesquisa qualitativa, você tem que combinar, não é? Um conjunto de estratégias para ter êxito, né? Sobretudo diante do desnível da documentação, da dificuldade de acesso também, que varia de país para país e que você bem nos descreveu. Agora, eu queria, então, voltar para as questões mais substantivas, Roberto, do seu trabalho. Te ouvindo e lendo parte do livro, uma das coisas que me chamou a atenção na sua análise é que a gente costuma olhar para esse período em comparação na América Latina, né, os países que mergulharam em ditaduras militares, de uma maneira muitas vezes chapada, né?
a ditadura militar no Chile, que durou de 73 a não sei quanto, a ditadura militar no Brasil, inaugurada em 64 até não sei quando. E esse não sei quando não é figura de linguagem, não. Se você for estabelecer um debate acadêmico sobre quando terminou a ditadura no Brasil, haverá controvérsia. Uns vão dizer que começou a cair em 74, o outro vai dizer que antes da eleição do Collor não dá para dizer que terminou. Então, o marco temporal do desfecho é maior do que a duração do regime militar propriamente dito, né? E por que eu estou te colocando isso? Porque a leitura do caso do Chile e também das conexões que você estabeleceu no subcontinente mostram que a coisa foi muito mais fluida e sujeita à sorte, aos azares da conjuntura política nos diversos países e no contexto internacional, muito maior do que essa visão chapada que às vezes a gente tem desses períodos, né? Então veja, no caso concreto, Brasil-Chile, né? Você tem o golpe em setembro de 73, quando você, no Brasil, tem na presidência a expressão maior dos anos de chumbo, que é o presidente Médici. E quando você abordou a questão da agência do Itamaraty, e você desmonta um pouco o mito de que, aliás, antes disso, né, você desmonta o mito de que houve agência também no caso do Brasil. Então, a pergunta está ficando confusa, mas eu chego lá. Você diz o seguinte: o Brasil tinha suas próprias motivações nesse cenário, não é, para agir. Mas eu destacaria que ele tinha também as suas limitações para além das motivações. Dentre as limitações, o que você tem ali, tudo bem, em setembro de 73, você tem o Médici, mas em março de 74, como você apontou, você já tem o Geisel. E a mudança doméstica se deu, pelo que a gente sabe, do conflito no interior das Forças Armadas, dada a existência de grupos distintos no interior das Forças Armadas, e que na sucessão do Médici resultou na ascensão de um militar mais, aspas, liberal, castelista, né, da ala mais moderada do regime. Então, assim, numa questão de poucos meses, a conjuntura muda fortemente, né, nesse contexto. E o fato do Geisel ter, no discurso de posse, antes da eleição de 74, anunciado a abertura, apostando que o regime tinha fôlego para lidar com ela por um bom tempo, porque ainda embalado no sucesso econômico, e uma avaliação que ele fez ali equivocada de que o regime estava bem das pernas, quando, na verdade, já começava a fraquejar, né? Muda, tem impacto sobre as relações exteriores do país. Então, uma ditadura sanguinolenta que se estabelece daquela forma já não é uma parceira desejável. Então, não venha para minha posse e, a partir daí, as relações mudam, né? Então, tem um aspecto de fluidez nessa conjuntura, tem um aspecto sobre o qual também eu queria te ouvir falar, que é o aspecto das fronteiras entre os países, que me parece, nesse período, mais porosas do que hoje. Se você pegar a quadra histórica recente, que combinou também regimes de diferentes conotações ideológicas. Teve um momento em que houve uma sintonia com o PT no Brasil, com o Evo na Bolívia, e assim por diante, mas logo isso se desfez também, e você tem conotações ideológicas muito distintas nessa região, mas com muito menos porosidade do que você tinha naquela época. E a pergunta é se os regimes políticos democráticos, apesar de tudo, hoje não são relativamente mais sólidos para lidar com isso. Claro que num contexto de ausência de Guerra Fria, que é fundamental na análise, naquela época tudo girava em torno da Guerra Fria, hoje a gente já não tem mais esse elemento. Seria a minha segunda pergunta para te ouvir, aí trazendo para os dias atuais uma comparação, como é que você está vendo o cenário de crise das democracias no continente no período recente?
E em terceiro, já que eu emendei aqui, quase que uma outra apresentação, roubando o seu tempo, Imagina. qual o destino desses agentes que atuaram no Estádio Nacional? Na verdade, você no capítulo fala em policiais, mas hoje, e eu estava buscando aqui no arquivo, no PDF, para ver mais detalhadamente, agora na apresentação você explicou que, na verdade, eram militares, né? Desses órgãos, tanto da Aeronáutica quanto do Exército. O que foi feito deles? Que destino eles tiveram? Esses 5, né? Que 5 estiveram tiveram no... dentro do estádio, mas tiveram... Você teve o coronel Sebastião Ramos de Castro, não entrou no estádio, mas era o chefe da missão. E Uhum. tinha o Dr. Ney também, que era um dos grandes agentes da repressão. Talvez o matador mais prolífico do regime militar brasileiro, que também teve nessa missão. Uhum. Começo por essa última, então. Pode ser? Por favor. Não Obrigado. eram policiais, eram agentes desses serviços de inteligência das Forças Armadas. 3 deles. Acima é CNI, né, ligado diretamente à presidência, e também o CISA, da Força Aérea, e o CI, do Exército. Então, de novo, a entrevista com esse sujeito da FAB, ele fala que ele era um especialista no Partido Comunista Brasileiro. E pegaram ele pelo que ele trabalhava, era um cara que circulava nos DOPS, etc. Eles pegaram esse tipo de gente que trabalhava já na repressão. E o mesmo, tinha um outro capitão da Força Aérea, e os outros 3 eram do CI. O CENIMAR, e é interessante porque havia uma dinâmica de conflito entre esses serviços de inteligência. O CISA e o CI se davam, mas o CENIMAR da Marinha tinha briga. O CENIMAR manda o instrutor esse que eu falei de guerra, se chama Guerra Contra-Revolucionária, que era basicamente instrutor de tortura, para o Chile, mas o faz num canal separado, né? Esse pessoal, nunca aconteceu nada com eles. Acho que talvez seja essa a melhor resposta. Eles todos eram oficiais, né? E foram para a reserva, e um deles, o único que está mencionado lá, que é um sargento, que era o ajudante de ordens, portanto, o cara que era nível hierárquico mais baixo, ele é uma grande referência no mundo do jiu-jitsu, é um professor de jiu-jitsu, e ele dá aula de jiu-jitsu até hoje, em Brasília. Mas nunca aconteceu nada com eles, e acho que aí também, uma vez eu perguntei para um ministro da Suprema Corte se eles estariam submetidos à lei de anistia do Brasil, por terem cometido crimes. Se a lei de anistia do Brasil cobria crimes cometidos por agentes do Estado fora do território nacional. E, para minha não surpresa, o ministro não quis responder, mas eu acho que tem aí uma discussão, embora guardada aí, foram raros os casos em que houve esse tipo de ação de militares. E aí também, voltando um pouco ao que você falava sobre conflito de fontes, eu acho que concordo 1000% de que os documentos podem pregar peças grandes e que eles têm que ser interpretados com extrema cautela, mas a entrevista com esse cara da Força Aérea, ele fala: vi cenas de violência bruta, barbárie, mas o nosso papel era chegar lá e municiar os interrogadores chilenos com informação sobre os brasileiros. E ele narrando cenas que tem muito a ver com o que é narrado pelos presos brasileiros que tiveram no Estádio Nacional. Mas aí você vai falar com os presos brasileiros do Estádio Nacional, eles falam: não, fomos torturados por brasileiros. E aí alguns chilenos dizem que foram torturados por brasileiros. Um dos brasileiros fala que entrou numa sala de tortura no Estádio Nacional, que era basicamente uma réplica da sala de tortura que ele havia conhecido no Brasil. O que eu, assim, acho que isso de escola jornalística, etc., o melhor que eu pude fazer foi apresentar as duas versões da maneira mais fiel e assim, transparente, e dar ao leitor
né, as duas informações para serem contrastadas. Mas esse tipo de coisa passa longe dos arquivos. Sobre a primeira pergunta aí, eu acho que é um ponto fundamental e é um ponto que eu pensei muito ao longo do livro, sobre as mudanças dentro do regime, como elas se expressam em âmbito internacional, da política externa, e como há sempre nuances. Mesmo no auge do governo Médici, quando o Brasil sinalizava a todo momento que o apoio ia ser absoluto aos golpistas chilenos, em um dado momento, o representante, isso em novembro de 73, 2 meses depois do golpe, o representante do Chile aqui vota ao lado da Argentina contra o Brasil numa discussão sobre Itaipu. E aí, basicamente, o Mário Gibson Barbosa, que era o chanceler, chama o embaixador chileno e fala: se vocês fizerem isso, acabou, a gente não vai apoiar vocês. Vocês não podem se opor a gente sobre Itaipu. E Itaipu, naquele momento, já começava a ser cozinhado como o grande imbróglio geopolítico da ditadura, que ia perdurar durante a presidência Geisel e ser resolvido já no finalzinho, mais no governo Figueiredo. Mas para dizer que mesmo naquele momento de alinhamento fortíssimo, havia limites. E mais, claro, quando chega o Geisel e toda essa discussão sobre a presença do Pinochet, como eu trato ela como assim, a face invisível de uma discussão muito maior sobre o que o Brasil queria com o Chile naquele momento. Tem uma outra discussão, o Chile também, o Pinochet chama o embaixador do Brasil no Chile e pede a extensão de empréstimos para a compra de material bélico. E a reação do Silveira, que era o chanceler do Geisel, e do Geisel opa, pera lá, os caras nem terminaram de usar o empréstimo que eles têm, a gente vai dar mais empréstimo a troco do quê? Eles freiam o embaixador, falando, se o Chile não oferece nada em troca, a gente não vai dar. E aí, claro, o Geisel pilota uma das grandes mudanças da política externa brasileira, né, com o fim, ou talvez a pá de cal no apoio ao colonialismo português, a aproximação com os países africanos, quer dizer, o apoio ao reconhecimento do MPLA em Angola, toda a posição do Brasil em relação ao Oriente Médio, aproximação com o mundo árabe e voto do Brasil condenando o sionismo como uma forma de racismo. O Geisel operou, e sem dizer, claro, a crise com os Estados Unidos no governo Carter, houve uma mudança enorme, né, na política externa, mas reflexo da transição que se impunha aqui, que o presidente se impunha, claro, mudou muito a relação com o Chile. Outra coisa que eu cito é o presidente Geisel, isso o Gaspari cita no livro dele também. O Figueiredo era o chefe da CNI, né, do Geisel, e era o cara que tinha maior contato com os chilenos e com a agência com os chilenos em geral, antes do golpe, e com a Dina, que se formava como chefe da CNI. Ele vai ao Geisel e fala ao Pinochet quer que a gente se aproxima deles. E o Geisel responde, aqui eu cito de cabeça, mas está num dos diários do Heitor, que era um pouco o braço do secretário do Geisel, que fala, se eles quiserem, eles que venham até a gente não vai atrás deles. Que é um pouco como eu interpreto toda a posição do Brasil em relação à Operação Condor. Se eles quiserem, eles venham até a gente é o Brasil, uma potência regional, não é a gente que vai seguir a liderança chilena, tudo bem que eles são ultra-radicais, etc., mas se eles quiserem, eles venham à SNI e a gente dá treinamento para eles. A gente não vai bancar a Dina fazendo operações nos Estados Unidos ou na Europa, né? E isso é uma posição que difere da linha dura do governo Médici, mas que ainda, é interessante também, tem um episódio que é elementos da linha dura no governo Geisel ainda se sentem muito vinculados ao Chile. O Geisel recusa todos os convites do Pinochet a ir ao Chile. Num dado momento, a coisa começa a ficar chata, começa o Pinochet reclamar, e ele decide mandar o seu ministro do Exército, Silvio Frota. E que você lê as memórias do Silvio Frota, tem boas páginas falando sobre essa visita que ele fez ao Chile, e como ele ficou emocionado em ver a luta anticomunista chilena, e como num jantar com o Pinochet se voltou a ele, dizendo se o Brasil fraquejaria na luta anticomunista, e ele achou que aquilo era
ele não usa a palavra provocação, mas defendendo o Pinochet contra o Geisel. Então, mesmo no governo Geisel, a dinâmica que no final quase estourou com um golpe dentro do golpe, né? Isso também se manifestava. Eu acho que o livro tenta navegar um pouco essas pontes entre política doméstica e política externa, e eu acho que elas estão totalmente interligadas. E, por fim, quer dizer, a tua pergunta sobre a realidade de hoje de porosidade e contrastando a situação nossa atual de democracias com o que havia naquele momento. Eu acho que mesmo olhando hoje em dia, e até indo um pouco a uma discussão que eu acho importante sobre como as nossas democracias lidam com o passado de ditadura, nós temos grandes diferenças em relação ao Chile, né? Pega um episódio recente para mostrar o quão emblemático isso é. Quando o presidente Bolsonaro atacou o presidente Bachelet e falou coisas absurdas sobre o pai dela, que foi morto após ser torturado nos calabouços do regime chileno, o presidente Piñera, de direita, foi obrigado a via público defender a presidente Bachelet de esquerda. No Chile é impensável. Dentro desse mainstream existe a extrema-direita. Existe uma direita pinochetista ainda no Chile. Mas, de alguma forma, é inaceitável que se relativize os crimes do passado no Chile. E, obviamente, aí também uma outra discussão. Eu comecei a escrever o livro em 2013. A ideia era, vou escrever um livro sobre coisas que aconteceram no passado, muito protegido pelo presente democrático. O governo Dilma, no Brasil, o governo Bachelet ganhando no Chile, mal sabia eu que muita coisa mudaria, né? Eu não imaginava, confesso, que a gente teria um ministro da Economia que se diria um Chicago Boy, e isso passaria batido, ou um presidente da República que defendesse Pinochet e defendesse tortura e relativizasse tortura no Brasil, e, como eu disse, com a Bachelet. O livro também, acho que eu tive uma preocupação de mostrar que o livro não veio em resposta à deterioração da democracia no Brasil, ou ele não foi... Nós estamos vivendo uma crise da democracia, ou como a nossa democracia está morrendo. Tipo, eu não li o livro do Steve Levitsky e decidi escrever esse livro. A verdade é que foi oposta e talvez, eu acho que foi o acaso de ter colocado um pouco o livro nesse momento, e ao longo, quer dizer, teve duas histórias. A história que eu pesquisava e a história que havia ao redor, né, do livro, com a deterioração da democracia no Brasil, e eu diria a resiliência da democracia chilena, né, o que a gente está vendo agora, especificamente no Chile, com toda a convulsão que teve, começou em outubro do ano passado, mas que se converteu num processo constitucional com grandes inovações, tipo paridade de gênero nessa Assembleia e a canalização dessas demandas nas ruas para um processo constituinte bem interessante. Eu acho que fala muito sobre a vitalidade das duas democracias, embora aí, eu não sei, eu vou colocar um ponto de interrogação, porque me parece que os partidos chilenos, e que sempre foram muito claros, muito bem definidos, esquerda e direita, desde a redemocratização, o jogo político no Chile foi muito... Ele operou dentro de um espaço de debate relativamente restrito, com a esquerda no poder, com a concertação abraçando a política econômica, ou parte dela que havia sido da direita, ao mesmo tempo que a direita se distanciou da era Pinochet e abraçou boa parte ou alguma coisa da questão de direitos humanos, meio ambiente, e um pouco o debate político chileno se estreitou bastante. E agora, quer dizer, tem um fenômeno novo no Chile, não sei onde isso vai parar, mas nesse momento eu olho para os dois lados e vejo a democracia chilena indo bem, né? Com grandes desafios, mas indo bem. E eu vejo o nosso país, enfim, um momento de crise absoluta, né? Muito bem, Roberto. É importante você dizer que você começou o projeto do livro antes dos sinais de declínio da democracia.
inclusive para orientar a leitura das pessoas, né? Saber isso é muito importante, mas não há dúvida de que ele veio terminar e ser publicado num momento em que parece que ele foi escrito, porque infelizmente a gente está num revival de ameaças autoritárias cercando vários países, o Brasil em particular. Daí a necessidade, a importância de revisitar esse período, entender como as coisas ali funcionaram para fazer esse exercício de comparação, né? Do ponto de vista acadêmico, isso é muito relevante, do ponto de vista político, para todos nós é muito relevante, e claro que um remedinho para o fígado ao lado é necessário nesse momento, no mínimo, para encarar esse desafio político e acadêmico de comparar esses períodos e estabelecer as semelhanças e diferenças que nos ilumine aí para o caminho seguinte, né, futuro. Então, eu vou encerrar o nosso seminário. Roberto, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade. Me permita aqui mostrar novamente a capa do seu livro para fazer uma propaganda. Olha que eu sou bom de propaganda, viu? Os livros que eu propagandeio aqui vendem horrores depois. Eu prefiro quando é no final do ano, porque aí eu sugiro comprar para presente de Natal. Mas, sei lá, tem pela frente aí festa junina, algumas datas comemorativas. O Dia das Mães, infelizmente, já passou. E eu não sei se você gostaria de dar esse livro de presente para sua mãe. Mas, de qualquer maneira, fica aí o registro do livro do Roberto, Companhia das Letras, o Brasil contra a Democracia, a Ditadura, o Golpe no Chile e a Guerra Fria na América do Sul, nas melhores livrarias. E como vocês viram pela exposição e o seminário de hoje, um conteúdo riquíssimo, uma análise brilhante, e com essa pena leve, gostosa de ler, viu, Roberto? Gostei muito de ler o seu texto, muito bem escrito, muito fluido, e com um potencial enorme de subsidiar e impactar o debate mais acadêmico também, no campo da teoria das relações internacionais, da política externa brasileira, e tudo que o seu livro propicia de revisão desse debate. Então, muito obrigado mais uma vez, e desejo a todas e todos um bom dia. Vou deixar você com as palavras finais, Roberto, caso você queira acrescentar alguma coisa. Queria agradecer super o convite, uma enorme honra, prazer debater, conversar sobre o livro. E cuidado a todos, saúde, e que a gente caminhe para dias melhores em breve. Ok. Eu vou encerrar a gravação, eu vou pedir para você ficar mais um minutinho para eu me despedir de você.